Olá pessoal, boa noite. Estou abrindo aqui mais uma prosa, mais uma live, como todas as segundas-feiras. E hoje eu vou receber um amigo, um convidado, para mim, uma pessoa significativa pelas nossas relações pessoais, pela nossa amizade, mas também porque é uma pessoa que estuda relações humanas, que contribui sua caminhada profissional contribuindo para melhorar as relações humanas em diversas áreas e também no que diz respeito a casais, né? Eu estou aguardando chegar o Yuri. Enquanto isso, eu quero dizer que neste final de semana, especialmente os meus amigos que estão na região de Manaus, no norte do Brasil, eu vou estar presencialmente em Manaus realizando uma oficina para casais chamada Vida a Dois, a Boa Vida a Dois. Se você quiser saber mais detalhes, se você que está assistindo essa conversa que vai começar daqui a pouco com o Yuri e quiser saber detalhes, escreve para mim aí no privado que eu vou, assim que puder, mandar as informações para você participar, tá bom? Deixa eu ver aqui se o Yuri já chegou. Autorizar a entrada dele. Ainda não. Tá chegando. Muito bom. Eu tenho usado esse espaço das segundas-feiras, pessoal, para conversar sobre temas que sejam de interesse de vocês, as pessoas que têm acompanhado a conversa, as conversas, as lives, me fazem perguntas, me propõem temas, e eu tenho aproveitado essas prosas para esclarecer, para aprofundar, para tratar de dar algum tipo de contribuição relacionada a assuntos específicos, do que tem a ver com o amor adulto, que tem a ver com a vida de casal, né? Então, eu tenho convidado pessoas, tenho convidado profissionais que eu respeito, para a gente trocar ideias, para a gente acrescentar, enriquecer a prosa. Então, eu estou já com pessoas aqui comigo. Deixa eu ver por que o Yuri não entrou ainda. Eu já volto, tá, pessoal? Não saia daí, não. Vamos lá. O tema de hoje, eu acredito que vai ser de grande interesse para muitas pessoas. Eu estou vendo aqui que já tem um grupo que já chegou e ainda não tem nenhum tipo de pergunta, nenhum tipo de contribuição. Se você quiser que eu aborde algum tema específico, é só escrever aí, tá bom? Mas é, o tema de hoje é o seguinte: por que é tão frequente que casais, quando tem algum tipo de desentendimento, eles acabam motivos? Por que as discussões acontecem geralmente em torno dos mesmos motivos? Então, estou feliz aí porque o Yuri está chegando. Seja bem-vindo, meu amigo. Bom, amigo, boa noite, meu amigo. Satisfação tá junto contigo aqui nessa conversa. E eu estava só anunciando o tema da nossa prosa de hoje, né? Mas eu Uhum. quero fazer uma pausa, Yuri, dizer que você é muito bem-vindo aí, agradeço muito você ter aceito o convite. E eu quero pedir para você se apresentar. Eu acredito que algumas pessoas que vão nos acompanhar aqui já acompanham o seu trabalho, mas algumas pessoas talvez não te conheçam, porque você está vindo aqui no meu perfil, né? Fazer essa conversa. Então, por favor, Yuri, conta para o pessoal aí o que você quiser contar a seu respeito. Já falei que a gente é amigo há muito tempo, tá? Diga aí. Tá bom. Legal. Em primeiro lugar, grato aí pelo convite da gente fazer esse bate-papo junto.
O jeito que você me convidou me deixou muito à vontade, né? Vamos bater um papo informal, não sei onde que vai chegar, mas vamos ver, né? O que que se apresenta para a gente contribuir com as pessoas, com a vida das pessoas, né? Então eu me sinto muito à vontade com esse jeito de trabalhar. Uhum. E quero dizer para todos aqui presentes, bem-vindos, e para mim é uma alegria estar aqui. O Almir é um grande amigo de longa data, ele faz um trabalho muito legal, né, com casais, inclusive comigo, com a minha esposa, ele já fez, já ajudou a gente em alguns momentos. Então, para mim é uma satisfação estar aqui com você. E, bom, para quem não me conhece, não conhece meu trabalho, eu, eu sou um estudioso, assim, de comunicação não violenta e de tecnologias conversacionais, né? Como promover o diálogo entre as pessoas, seja dentro de casais, né? Eu também trabalho com casais, assim como você, Almir, eu também trabalho com casais, dentro de organizações, dou capacitação para advogados, mediadores, profissionais da área jurídica também, de como trazer o diálogo e a comunicação não violenta para o trabalho de resolução de conflitos. Trabalho nas escolas também, capacitando professores, diretores, coordenadores de escolas, de como trazer a cultura da paz, cultura do diálogo para dentro da sala de aula, para a relação com as crianças, com jovens. Faço um trabalho com pais e mães também, com disciplina positiva e comunicação não violenta na relação entre pais e filhos. Enfim, esse é um tema que eu adotei já faz alguns anos, que eu adotei como o tema da minha vida, o diálogo. Não só a comunicação não violenta, mas o diálogo no sentido mais amplo. E eu sei que você também fala essa língua, e eu também falo um pouco da língua da constelação, né, que eu acho que é o tema central que você vem trabalhando de um tempo para cá. Então, acho que vai dar um bom caldo a esse bate-papo, né, a gente juntar um pouco de olhar sistêmico do Bert Hellinger com comunicação não violenta do Marshall Rosenberg e outros conhecimentos, outras filosofias que a gente tenha contato, né? Acho que pode ser interessante essa integração. Isso mesmo. Então, assim, quem não tinha notícias do Yuri, procure notícias por ele, porque é uma pessoa que enriquece muito os conteúdos aí na internet, né? Eu acho que o desafio hoje nesse mundo virtual é a gente escolher as fontes de informação que podem nos acrescentar. E o Yuri é um desses profissionais. Então, ele não está aqui só porque é um amigo, só porque eu gosto dele, mas porque ele pode contribuir com o tema. Eu tenho usado as segundas-feiras, Yuri, para tratar de temas que tenham a ver com a relação de casal, mas invariavelmente a gente extrapola o tema de casal, porque normalmente é aquilo que acontece nesse laboratório, né, chamado amor adulto, a vida conjugal e tal, na verdade é um extrato da expressão da pessoa na vida, né? E o tema que me foi proposto por alguma das pessoas que me acompanham, eu costumo dizer que são os meus perseguidores na internet, foi proposto, foi me proposto um tema assim, por que que acontece com casais de ter assuntos do relacionamento do casal que parece que são gatilhos, são tabus, sei lá, tem temas que parece que quando eles chegam, o casal até já sabe que a conversa não vai terminar bem. E mesmo assim é quase irresistível entrar num conflito, numa discussão, numa espécie de briguinha para ver quem tem razão sobre um assunto, e aí a conversa fica inconclusiva, e dali a algum tempo o mesmo assunto volta. Naquilo que você conhece, naquilo que você estuda, no seu contato com pessoas, o que, que é isso? Por que, que isso acontece? Como é que você responderia a essa pergunta, Yuri, contando com a tua experiência? Legal. Eu vou fazer uma escolha consciente aqui em relação a que caminho que eu vou tomar na minha fala, porque eu poderia falar de algumas coisas do olhar sistêmico do Bert Hellinger, mas essa parte eu deixo para você. Eu vou falar, eu vou falar mais no sentido assim do que eu do que eu vejo que a comunicação não violenta pode contribuir nesse sentido, né? Da gente lidar enquanto casais, né? Enquanto pares, convivendo na intimidade,
como a gente lidar com esses gatilhos, com essas situações recorrentes que estimulam, que disparam reações em nós. Pela comunicação não violenta, um dos conhecimentos básicos assim que o Marshall Rosenberg trouxe na comunicação não violenta, e que eu estou sempre falando, assim, uma coisa assim, é a base, é que todo comportamento humano, ele é movido por necessidades. Não tem nada que o ser humano faça que não seja movido por uma necessidade, uma ou mais necessidades. Então, essa compreensão da necessidade humana é algo fundamental para a gente aprender a lidar com os nossos conflitos dentro dos nossos relacionamentos. E por que acontecem situações recorrentes? Porque a pessoa que se envolve recorrentemente em situações semelhantes, provavelmente são situações diferentes ou similares que disparam aquele mesmo sentimento. É um sentimento que é disparado com aquela situação, com aquele estímulo externo, que a outra pessoa faz algo, ou diz algo, ou deixa de fazer algo, e que estimula em mim um sentimento, uma emoção, né? Então, se eu não faço um trabalho de autoconhecimento para compreender o meu sentimento, para perceber aquilo que eu sinto quando tal coisa acontece, quando a minha esposa age de tal maneira, quando ela fala de tal maneira comigo, ou quando ela deixa de fazer tal coisa que eu espero que ela faça, se eu paro para compreender o meu sentimento, eu posso... É como assim, eu costumo falar que é uma investigação. Na verdade, não sou eu que falo, não. O próprio Marshall falou que a comunicação não violenta é uma investigação ativa. Então, assim, é como eu pegar uma lupinha do Sherlock Holmes, assim, do investigador, e examinar o meu coração, examinar o meu sentimento para entender por que eu me sinto assim. Primeira coisa, perceber que eu me sinto assim. Então, se algo me dá raiva, por exemplo, ou se algo me dá uma insegurança, um medo, eu perceber esse sentimento. Porque se eu não percebo, se eu não tenho consciência daquilo que eu sinto, a tendência de eu agir por impulso, sendo dominado por aquela emoção, de forma inconsciente, porque eu não estou consciente da minha emoção, eu não estou consciente do que está acontecendo dentro de mim. Então, é uma ação inconsciente, conhecida também como uma reação, né? Então, se eu não investigo aquele meu sentimento, aquilo que está acontecendo comigo, eu fico mais vulnerável, mais suscetível a que aquilo aconteça de novo, numa próxima situação e numa próxima situação. Porque eu não parei para estudar de mim, para me examinar, para compreender o meu sentimento. E aí, essa compreensão do meu sentimento, que me leva a agir de determinada maneira, no que consiste essa compreensão, esse estudo do sentimento pela comunicação não violenta, né? Tô falando com base nessa linha de conhecimento. É a gente compreender que necessidade minha que eu estou precisando cuidar, que não está sendo bem atendida, e que por isso eu sinto esse medo, e por isso eu sinto essa raiva, e por isso eu sinto essa, né, qualquer emoção que a gente possa identificar. Que necessidade minha que não está sendo atendida? Porque quando eu faço esse trabalho de compreender por que eu me sinto assim, que necessidade que eu tenho, que eu estou precisando cuidar melhor, para que não chegue nesse ponto de eu ter uma atitude impulsiva, de eu ter uma atitude que possa me trazer um arrependimento depois, eu posso cuidar dessa necessidade. Cuidar de forma amorosa com a minha necessidade. Por exemplo, uma necessidade de atenção, uma necessidade de afeto, uma necessidade de autoestima. São necessidades humanas que a gente tem, né? E se eu compreendo essa minha necessidade que está precisando de cuidado, eu posso cuidar dela. E assim eu não vou ser tão, assim, tão suscetível, né, a estímulos, como você disse, a gatilhos que estimulem reações indesejadas, porque eu estou cuidando dessas necessidades. Uhum.
Muito bom começo, né? Se isso é só a base, muito bom. Porque no que diz respeito às minhas observações, Yuri, elas convergem para esse mesmo ponto, quer dizer, o que é que pode funcionar para cada um para que isso deixe de acontecer num relacionamento, né? Nós estamos focando aqui no relacionamento de um casal, mas é claro que isso vale para qualquer relacionamento, né? Primeiro é esse procurar conhecer a si mesmo, né? E procurar fazer a partir de algum caminho que pode ser os estudos próprios, pode ser alguma ajuda técnica, né, terapêutica, algum tipo de aconselhamento que a pessoa possa buscar, para que ela compreenda o que acontece com ela. Porque é interessante que o tamanho da dificuldade de lidar com esses estímulos, ela tem uma correspondência, a meu ver, com a importância que a outra pessoa tem para mim, para mim. Quer dizer, tem coisas que eu posso ter ouvido, por exemplo, de uma pessoa que não é muito conhecida ou não é muito significativa para o meu ambiente afetivo, não é uma pessoa que, vamos dizer, tem um grande valor sentimental e afetivo para mim, isso não me incomoda do mesmo jeito. Mas às vezes ouvir isso de uma pessoa que é importante para mim costuma ser muito mais significativo e muito mais instigante para que a pessoa entre nesse padrão de combatividade, de conflito, né? Quer dizer, tem uma dor ali que é proporcional à importância que a pessoa tem para mim. E, às vezes, eu conheço um pouco disso que você começou a falar e falou só da base, né? Muitas vezes nós vamos encontrar o pano de fundo para aquilo que me faz reativo na minha relação conjugal, na minha relação afetiva no amor adulto. A base disso está na minha própria origem familiar e naquelas coisas que eu trago lá da casa dos meus pais como padrões de resposta a estímulos, como você disse. Então, eu ressalto, dentro disso, dessa tua primeira explicação, né, a importância da pessoa buscar conhecer a si mesma e tratar adequadamente, amorosamente, das suas próprias questões pessoais, porque quanto mais a pessoa está resolvida com ela mesma, quanto mais ela está centrada naquilo que move ela na vida, né, ou aquilo que ela tem necessidade, menos ela se torna suscetível a esse tipo de estímulo que acaba sendo entendido como provocação, né? Então, quer dizer, nesse ponto aí, em relação ao teu comentário, eu encontro uma convergência com a visão das constelações, né? Então, assim, para quem vive esse tipo de padrão na relação, Yuri, tem pessoas que parece que até se dispõem. Eu já ouvi de pessoas assim, eu quero brigar com ele a minha vida inteira. Como quem diz assim, eu amo essa pessoa, né? Mas a nossa relação parece uma relação de gato e rato. Para quem vive isso, a minha próxima pergunta para você está ligada ao que a gente está conversando. Isso é fatídico, quer dizer, não tem escapatória. Quem está vivendo uma relação que está dentro desse padrão, mesmo reconhecendo que tem amor envolvido no relacionamento, isso vai ser assim para a vida inteira? Tem que ser assim? Eu vejo que não, eu vejo que não. Hum. A gente pode, todos nós temos o poder, né? Temos a condição de ressignificar algumas coisas. Porque muitas coisas dizem respeito ao significado que cada um atribui a determinadas situações. Então, eu vou dar um exemplo que tem muito a ver com o princípio da constelação familiar, né? Uma, 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 uma frase de solução muito comum que é usada nas constelações, né? Você sabe disso. Eu vejo você, eu te vejo, eu vejo a sua dor,
eu reconheço a sua dor, né? Então tem algumas formas de dizer, de expressar isso, mas que na essência eu vejo você, eu te vejo. E isso toca numa necessidade muito essencial do ser humano, que é a necessidade de ser visto, que assim, que se deriva de outras formas, necessidade de ser compreendido, necessidade de ser reconhecido, mas é necessidade de ser alguém, é necessidade de se sentir importante, se sentir parte, né? Então está tudo ligado com essa necessidade de ser visto. E é muito comum isso, muito comum. A pessoa, por alguma ou algumas situações na vida infantil, ela não se sentiu vista pelos pais. E aí ela leva isso para a vida adulta, né? E aí tem algumas determinadas atitudes do companheiro, da companheira, que disparam aquele sentimento de não ser visto, de não ser considerado. Isso é um problema muito comum nos casais. Muito comum. Esse sentimento, assim, por exemplo, da mulher que não se sente considerada pelo homem, né? Ou do homem que não se sente considerado. Isso tem muito a ver com aquela coisa original do não se sentir visto. Então, é uma necessidade de se sentir importante, de saber que tem valor para o outro, né? E aí, eu já atendi também alguns casais, e assim, que chega num ponto, mesmo fazendo mediação de conflitos, né, trabalhando o diálogo, trabalhando a compreensão, mesmo assim é difícil de trabalhar alguns pontos, porque chega num nível, assim, da coisa, que não tem diálogo que resolva, porque a pessoa traz consigo, de uma forma muito profunda, aquela carência, e não tem o que o outro faça, ou que a outra faça, que vai suprir aquela carência. Né? Exatamente. E aí, uma coisa que ajuda muito, que aos poucos eu vou liberando, vou soltando alguns conhecimentos da comunicação não violenta, mas um outro princípio da comunicação não violenta é que eu sou o único responsável por aquilo que eu sinto. A minha esposa não é responsável por aquilo que eu sinto. Então, se eu tenho uma frustração, se eu me sinto só, eu tenho um sentimento de solidão, por mais que ela faça o que eu peço, por mais que ela seja isso, seja aquilo, mas eu sinto aquela dor de não ser considerado. Eu estou falando eu para dar exemplo, tá? Mas eu só vou conseguir sair desse padrão a partir do momento que eu reconheço que eu sou o único responsável por aquilo que eu sinto. Eu pego para mim a responsabilidade. Então, se eu tenho esse sentimento recorrente de solidão, de não ser visto e tudo mais, eu é que preciso trabalhar esse sentimento dentro de mim. É lógico que isso não exclui o diálogo, a compreensão, eu aprender a pedir, a pedir o que eu gostaria que a pessoa fizesse, que pode me ajudar a me sentir bem nas minhas carências. Lógico, e a outra pessoa pode compreender, a gente pode trabalhar isso nos casais, isso é fundamental. Mas tem coisa que não tem o que o outro faça. E eu preciso trabalhar comigo, né? Então, se não tem essa atitude de autorresponsabilização, a coisa não vai para frente. Não tem diálogo que resolva. Porque quando a gente, não sei se é isso que, pegando o que você está dizendo e dando uma sequência, não sei se é exatamente esse o sentido da sua fala, mas o oposto disso, quando eu responsabilizo o outro por aquilo que me mobiliza, que mexe, que me faz sentir alguma coisa, eu estou me isentando, eu estou me vitimizando, né? E aí, em relação aos estudos, aos conhecimentos do Bert Hellinger, ele é taxativo, né, com isso. A vítima não tem solução, né? Então, a primeira ideia importante para mim, né, dessa tua fala agora é: se alguém responsabiliza outra pessoa
pela sua infelicidade ou até pela sua felicidade, aprofunde-se no autoconhecimento e tome para si a responsabilidade sobre o que te toca, que mobiliza você. Então, esse para mim é um ponto importantíssimo. E uma outra coisa que você mencionou mais para o final dessa tua fala agora, que eu queria botar uma lente sobre isso, é a história do pedido, né? Porque tem pessoas que já preparam as coisas para que não dê certo, né? Pessoas que não exercitam o pedido. Quando pedem, não pedem, exigem, ou então imploram, né? Elas se colocam de uma maneira muito superior ao outro, no direito de cobrar alguma coisa, ou então muito inferiorizadas, elas parecem que estão pedindo, implorando por alguma coisa. E quando você diz o que você disse, Yuri, eu entendo que nós estamos falando de um diálogo de pessoas que estão se conversando no mesmo nível, um diálogo entre iguais, no sentido de que não tem nenhum maior e nenhum menor, principalmente quando nós estamos falando de casamento, né, de relacionamentos, essa exercício do pedido de um igual para um igual, ele simplifica muito as coisas, né? E ainda tem aquele tipo de pessoa que não pede porque acha que o outro tem o dever de adivinhar o que vai fazer bem para ela. Não tem isso também? Essa, então, é campeã, né? Isso é muito comum, muito Né? comum. Bom, então tá. Então, quer dizer, o que que eu tô sumariamente absorvendo da tua fala até agora, né? Primeiro, o caminho do autoconhecimento, ele pode ser um preventivo para esse padrão de relacionamento onde parece que o mundo gira e as pessoas enroscam sempre nas mesmas coisas, sempre quando começa a falar de dinheiro ou sempre quando começa a falar de um determinado comportamento de um filho ou quando começa a falar das relações com a família do marido ou com a família da esposa, aquelas coisas que estão no entorno da vida e que fazem com que o casal sempre entre numa conversa que já do jeito que começa, já se sabe que não é conclusiva, não, é só um enfrentamento, né? Tem alguma coisa nisso, nesses enfrentamentos, nessa visão diferente que eu tenho da minha esposa, por exemplo, em relação a alguma coisa? Tem algo nisso que é positivo, que contribui para o relacionamento? Não entendi sua pergunta. Se você puder colocar de Assim, outra forma. assim, por exemplo, eu gosto de almoçar ao meio-dia. Minha esposa gosta de almoçar à 1h30 da tarde. Estou falando de uma coisa bem banal, né? Com relação a isso, se a gente marcar o almoço para meio-dia e meia, 1 hora, a gente fica no meio do caminho. Agora, existem coisas que são diferentes. Eu venho de uma origem que me coloca expressando determinadas verdades que, para mim, são muito importantes. Por exemplo, é importante ter momentos de descontração, a gente precisa brincar dentro de casa, precisa ter um pouco de brincadeira mesmo, né? E o outro vem de uma família muito séria, onde tudo é muito importante e que esse negócio de brincar é muito infantil. E são mundos diferentes, né? Mundos estranhos, que estão dividindo uma vida, fazendo filhos, criando uma família. Então, existem visões diferentes sobre diversos assuntos dentro de um casamento, certo? Eu quero saber, a minha pergunta para você é: o fato de ser assim, de alguma forma, contribui para a construção de um amor que pode avançar, que pode evoluir, que pode cada vez acrescentar mais à vida? Eu percebo que tem algumas situações, algumas, minoria, tá? Minoria, que eu vejo que realmente existe uma incompatibilidade. Não tem como, Existe chega num ponto, uma incompatibilidade.
Ah, sim. entre, Aham. entre o casal. Chega num ponto que realmente são estilos de vida, são escolhas, são preferências de como conduzir a vida que não tem como, né? E nesses casos, paciência, né? Nesses casos, o caminho, às vezes, não é ficar junto. Eu vejo que em alguns casos acontece isso. Mas na maioria dos casos, é possível fazer um bom uso das diferenças. A gente aprende muito um com o outro. O que que é o bom E, uso da diferença? é, por exemplo, vou pegar esse exemplo que você falou. Esse exemplo que você falou. Então, digamos assim, para o homem, pô, tudo descontraído, alto astral, bom humor, tudo na leveza, tudo faz brincadeira, tal. E para a mulher, coisa séria, é, disciplina, rigor, né? Isso é comum, tá? É, então, um pode aprender com o outro. A mulher pode aprender o valor do bom humor, o valor da descontração, o valor do otimismo, né? E o homem pode aprender o lado bom que tem também no rigor, a disciplina, a ordem, né? A firmeza na criação dos filhos. Então, Uhum, eu estou falando isso por mim, eu estou falando isso até pensando no meu exemplo próprio, porque isso uhum. que você falou, eu me identifico com isso que você falou, Eu tá? também. É, eu sei, eu sei que você já falou isso para mim. É, então, assim, a minha esposa aprende muito comigo essa coisa do bom humor, da leveza, né? Eu sou assim, é minha natureza. E eu aprendo com ela essa coisa da disciplina, da ordem, da Uhum, firmeza na criação dos filhos, na condução, né, nas decisões. Eu aprendo muito com ela. É da natureza dela, não é tanto, eu não aprendi tanto com meus pais, mas ela aprendeu com os pais dela, então eu aprendo muito com ela. Então, é, e a gente poderia dar vários exemplos, assim, vários exemplos, que a gente pode aprender muito uns com os outros. O que uhum, que, para a vida, meu aprendizado para a vida, se a gente considerar como uma premissa, que eu sei que você tem essa premissa também, que a gente está aqui para evoluir enquanto ser humano, o principal objetivo da vida é a gente, né, evoluir, aprender, se desenvolver. Então, se a gente tiver isso como premissa, a gente pode fazer um bom uso das diferenças para se desenvolver, para se desenvolver. uhum, uhum, E aí, é, que que, 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 que é um pré-requisito para que isso aconteça? Esse aprendizado, né? Esse bom uso das diferenças. É a uhum. gente aprender, aí mais um componente da comunicação não violenta, tá? Eu vou trazendo aos poucos aqui. É a gente perceber os nossos julgamentos. Porque às vezes a gente estranha, né? A pessoa tem um jeito diferente de lidar de lidar com dinheiro, tem um jeito diferente de lidar com criação de filho, tem um jeito diferente de lidar com relações familiares, né? Por exemplo, às vezes a mulher gosta que a mãe e o pai interfiram nos netos, na criação dos netos, e estejam presentes no dia a dia, e às vezes o homem não quer nada disso, quer um espaço, quer autonomia, quer liberdade, não quer um tempinho para a cabeça, não quer sogro por perto, entendeu? E aí, como é que fica, né? Então, é, o que acontece muitas vezes? É o julgamento. É eu achar, eu partir desse modelo mental, assim, esse padrão de pensamento de que a minha esposa está errada. Está errado isso que ela faz. Essas Aham, escolhas, essas escolhas que ela faz em relação a cada âmbito da vida, está errado. Ela não deveria fazer isso. Então, esse uhum, julgamento que eu faço do jeito dela, das escolhas dela, do jeito que ela pensa, do jeito que ela é, isso me isso tira uma oportunidade muito grande de eu aprender com ela, né? uhum. E Perfeito. quer falar alguma Pode coisa? continuar. Vai continuar, tá? É, e aí entra aquele assunto do pedido, né? Que eu falei antes, porque qual que é um jeito saudável de lidar com essas diferenças? É a gente compreender que, de novo, compreender que por trás das escolhas de cada um existem necessidades. Então, se a minha esposa age de uma determinada maneira que me irrita, me incomoda, que me deixa pé da vida com alguma situação,
é eu partir desse pressuposto de que ela está fazendo isso para atender alguma necessidade dela. E por que eu estou pé da vida? Por que aquilo me deixa chateado? Né? Porque tem alguma necessidade minha que precisa ser cuidada também. Então, se eu consigo estabelecer um diálogo com a minha esposa, sem julgamento, e querendo entender por que ela está querendo cuidar, o que é importante para ela, e que por isso que ela age dessa maneira, e o que é importante para mim, que eu estou precisando cuidar mais, para não ficar tão chateado, e se a gente consegue dialogar sobre isso, a gente pode a gente pode acessar um potencial criativo enorme de buscar soluções para os nossos conflitos, de encontrar caminhos possíveis para que a necessidade dela seja cuidada e a minha também. Esse é um outro princípio da comunicação não violenta e da mediação de conflitos, que a gente pode trazer para as relações de casal. Legal, ó, primeira coisa, só comentar, tem algumas pessoas que estão acompanhando aqui que se identificaram com esse tema, quando eu falei que isso acontece, que eu estava falando de mim, você estava falando de você, teve gente aqui que levantou o dedinho e também se acusou, tá? Parece que se identificaram também com o mesmo tipo de dinâmica no seu próprio casamento. Agora, eu quero pegar um aspecto da tua fala agora e complementar, porque tem muita convergência entre os códigos e a linguagem da comunicação não violenta e como a comunicação não violenta propõe a resolução de algumas coisas e a metodologia e a linguagem das constelações. E eu sei que você sabe disso também. Existe uma coisa que tem a ver com uma dinâmica de alma, né? Uma dinâmica do ser, quando se dispõe a fazer uma vida, né? Compartilhar a vida com alguém, ou seja, viver um amor realmente adulto, que é um movimento de sair da casa dos pais. O que é claro que isso é simbólico, né? Que todo mundo que se casa e tem condições financeiras para isso vai morar na própria casa. É sair da casa dos pais no sentido de se desligar respeitosamente daquela coisa tão fechada e tão presente que são as verdades que nós afirmamos lá no nosso clã, lá na nossa origem familiar. Que eu vou ao encontro de alguém, alguém vem ao meu encontro, e o lugar certo para a gente se encontrar é pelo caminho. Eu não vou à casa do outro e vou viver a verdade daquela família. Se eu vou até ela, eu vou com os valores que eu aprendi, com as verdades que eu aprendi, com o jeitão de viver da casa dos meus pais, mas se eu me disponho a sair de lá, e ela também a sair da casa dela, é claro que a gente traz uma bagagem, mas a gente também se dispõe a construir alguma coisa que não é mais nós lá e vocês aqui. É eu mais ela fazendo alguma coisa que não é nem tanto aquilo, nem tanto aquilo outro, e que em alguns aspectos o jeitão da casa dos meus pais poderá ser bom para nós, em outros aspectos, o jeitão da casa dos pais dela vai ser bom para nós também. E tem determinadas coisas que vão surgir de nós, né? Tem determinadas coisas que nós vamos descobrir, se a gente se dispõe a caminhar juntos, que não é nem de lá, nem de cá, e que quando a gente se junta e resolve encarar essa ideia de construir uma vida juntos, nós vamos estabelecer verdades e valores que fazem sentido para nós, né? Vamos dizer, numa outra maneira de expor, eu penso que tem a ver com o que você estava dizendo, né? No meio da tua fala. É isso mesmo? Tem bem a ver, tem bem a ver. Porque isso é muito comum. Na verdade, eu nem diria que é muito comum, isso é até uma regra geral, isso acontece, né? Cada um vem de uma família e de cada família traz consigo todo um sistema de crenças. Um sistema de crenças, de verdades, de
crença do que é o certo, do que é o errado, do que é melhor, do que é pior, do que um homem deve ser, ou do que um homem não deve ser, do que uma mulher deve ser ou não deve ser, do que um pai deve fazer na relação com os filhos, do que um pai não deve fazer, como que o homem deve lidar com o dinheiro, como é que a mulher deve lidar com o dinheiro, se a mulher tem que trabalhar, se a mulher não tem que trabalhar. Então, cada um traz uma série de crenças, de formas de enxergar a vida, né? E aí, se a gente não tem essa presença de espírito, né? Esse autoconhecimento de conhecer as nossas crenças e de saber que isso que eu penso é uma crença e não é uma verdade absoluta. Aham. Então, se a gente é capaz de ter uma atitude humilde, uma atitude de humildade, de não achar que o nosso jeito de ver o mundo é o único jeito de ver o mundo válido, se a gente considera que é uma crença, é a forma como a gente aprendeu, mas a forma como o outro pensa também tem seu valor. Então aí a gente começa a trabalhar com equilíbrio com essas diferenças de crenças, né? Com respeito a crenças que são diferentes das minhas. Uhum. E esse é um ponto muito sensível nas relações de casal, porque Uhum. muitas pessoas não têm essa humildade de considerar que as suas verdades são crenças, são apenas crenças, e que as crenças do outro também têm o seu valor. Isso gera uma Uhum. dificuldade. Pois é. Escutando você, né, mais uma vez eu constato o seguinte: esse tipo de situação de relação conflituosa, que às vezes a gente identifica num casal, praticamente tudo que você disse até agora, que a gente esteve conversando até agora, isso se aplica em outros ambientes da nossa vida, em outros aspectos da nossa expressão como ser humano, né? A gente pode transpor isso para o trabalho, a gente pode transpor isso para as relações sociais, para os ambientes que nós frequentamos, ou como dizemos nas constelações, para os sistemas aos quais eu pertenço, né? O mesmo tipo de embate, o mesmo tipo de dificuldade, o mesmo risco de incorrer em julgamentos, isso acontece em qualquer lugar. Então, neste sentido, o casamento talvez seja um laboratório íntimo, né? Que conforme a gente vai superando as dificuldades que têm a ver com esses choques de padrões, né? E esse enfrentamento que às vezes o casamento nos impõe, né? A gente aprende a viver melhor em todos os âmbitos da nossa vida. Nesse sentido, o casamento é uma boa escola também para a gente lidar com pessoas que pensam diferente de nós em qualquer aspecto, em qualquer instância, né? E aí, na questão do que você falou de crenças e apenas crenças, uma das coisas que eu costumo trabalhar com os casais é que eles possam identificar quais são as crenças comuns e que estas podem constituir uma base aonde, a partir daí, eles podem encontrar também com pontos de identidade que são muito fortes, né? E tem determinadas verdades que valem para a minha família e para a família dela, né? Por exemplo, lidar honestamente com o dinheiro, né? Nós podemos ter discrepâncias em relação a como aplicar o dinheiro, mas que nós devemos ter uma atitude ética em relação ao uso do dinheiro, nas nossas relações comerciais, nas nossas trocas, né, de trabalho por dinheiro e tal. E isso eu e ela temos em comum. Então, pronto, esse aqui é um ponto que para nós é uma base para a gente começar a ver que nós não somos também tão diferentes assim, né? O ponto que eu vejo é que, às vezes, as diferenças parece que querem gritar, né? E aí eu volto para o começo da conversa, e também estou começando a olhar para o relógio aqui, porque a gente já está quase chegando lá, no nosso horário, é que, assim,
conforme as suas primeiras falas, né, o autoconhecimento, o interesse por um aprofundamento na busca por respostas de, peraí, quem que eu sou afinal, como é que eu sou, como é que eu funciono, o que é que em mim funciona bem, o que é que em mim não funciona muito bem, onde é que eu estou enroscado, onde é que eu, de fato, parece que deixei de resolver alguma coisa lá atrás, e quando eu busco essa resolutividade com a minha própria história, quando eu me reconcilio com a minha história, eu tenho condições de estar muito mais presente e muito mais atencioso a este tipo de manifestação que dispara os tais gatilhos, né? E tem pessoas, por exemplo, que não resolveram muito bem um primeiro casamento e aí elas já vão para o segundo casamento querendo cobrar coisas que quem ficou devendo foi o outro lá. Eu também observo isso, né? Então, assim, tem pessoas que não terminaram emocionalmente uma história e que elas continuam o mesmo embate, né? E não absorveram tudo que podiam absorver de uma experiência de vida. E claro, como você disse também, isso às vezes começa lá com o papai e com a mamãe. Começa lá com eu, criança, observando aquele primeiro casal, né? E o quanto isso às vezes marca a minha maneira de olhar para esse negócio chamado homem e esse negócio chamado mulher, e quando os dois se põem a viver juntos, então, aí papai e mamãe parece que voltam com força, né? Então, retomando, né, a história de uma chavinha importante que você disse logo de cara, essa história do conhecer a si mesmo e tratar de se resolver como ser humano, né? Cuidar das suas dores, cuidar daquilo que ficou pelo caminho e que está precisando de algum tipo de remédio, né? Ou algum tipo de apoio, vamos dizer assim. Isso pode acontecer. E existem os traumas, né? Existem os acontecimentos de vida que são muito marcantes e que às vezes a pessoa sozinha ela não consegue, né, superar. Ela precisa de alguém. E claro, o marido ou a esposa é alguém, né? E só que a maneira de contar com esse apoio de um companheiro, né, da esposa e tal, é que a gente pode ser mais sábio, né? Ser mais inteligente e saber contar com essa pessoa que quer compartilhar a vida com a gente, né? É, e isso acaba provocando, assim, algumas carências que a pessoa traz da infância, né? Isso acaba causando uma atitude de cobrança, como você falou, né? De cobrança, Uhum. de cobrar do outro algo, de querer que o outro seja diferente, de querer que o outro supra uma carência minha. Uhum. E assim, uma coisa importante é a gente, eu costumo falar isso, a gente ter uma autoaceitação, não julgar nós mesmos no sentido de dizer assim, eu sou muito carente, eu não deveria ser assim. Eu sou muito ciumento, eu não deveria ser assim. Lógico, o ciúme, por exemplo, é um sentimento que causa muitos estragos nas relações, né? Opa. Mas essa coisa assim de eu não deveria ser assim, eu não deveria sentir isso, isso pode me privar da oportunidade de entrar dentro de mim e entender por que que eu sinto isso, né? E, e pegando esse exemplo, tá? Eu gosto de falar desse assunto também, porque isso é coisa muito comum nos casais, né? Então, assim, se eu percebo em mim um sentimento de ciúme, se eu trago isso para consciência, eu posso com muita é, vulnerabilidade, esse é um termo muito comum na comunicação não violenta, é a gente saber se vulnerabilizar, a gente falar de si mesmo de forma vulnerável. O que que significa isso numa situação dessa? É eu dizer para minha esposa, por exemplo, olha, quando você é, fica conversando por muito tempo com aquele seu amigo X e não vem conversar comigo quando a gente está em tal evento social, pegar uma coisa bem específica, quando em tal evento social, no clube, não sei onde, tal, você fica conversando muito tempo.
eu fico muito incomodado, eu fico inseguro, eu me sinto inseguro, eu fico com medo de te perder. É, então, eu posso falar do meu sentimento sem atacar a atitude dela, dizendo: você é muito dada, você é uma irresponsável, você está dando mole para ele, você não está nem aí para mim, né? E são coisas comuns, né? Quando a gente projeta no outro a responsabilidade pelo fato de eu me sentir mal com aquilo. Ou seja, a Uhum. atitude dela está errada. Então, se eu vou nessa postura de ela tá errada, o ciúme toma de conta, como diz, né? Toma de conta. E aí, atitudes impulsivas e tudo mais. Agora, se eu pego para mim a responsabilidade por aquilo que eu sinto, eu posso com muita autenticidade e sinceridade falar: eu me sinto inseguro quando isso acontece. Eu sei que não é culpa sua, é coisa minha. É coisa minha. Eu não sei ainda lidar com isso, eu não encontrei ainda um jeito melhor, mas eu me sinto assim, o que que eu posso fazer? Então, será que você pode me ajudar com isso? Fazendo isso ou evitando isso? Sabe? Dependendo da forma como Uhum. eu faço esse pedido, isso pode chegar no coração da minha esposa de uma outra maneira, e ela pode até se sensibilizar com a minha dificuldade de lidar com isso. Ela pode até Aham. querer me ajudar a me sentir bem com a situação, né? Então, essa vulnerabilização de falar do próprio sentimento sem culpar o outro por isso, mas puxando a responsabilidade para si, isso pode criar uma ponte de diálogo e de empatia, de compreensão muito legal nas relações. É. E você expondo dessa forma, abre para vamos dizer, uma outra aba dessa conversa, que é a capacidade do casal estabelecer um ambiente onde possa haver a confiança para que esse tipo de exposição possa acontecer e ser bem aproveitado pelo casal. Onde você tem uma confiança estabelecida, o outro se coloca de uma maneira franca e, portanto, expõe uma fragilidade, e isso ser tratado de maneira cuidadosa, de maneira respeitosa, pressupõe um ambiente de confiança mútua, né? E realmente isso pode evitar que o casal entre naquela coisa repetitiva, né? De ficar batendo a cara um no outro, sempre naquele mesmo ponto, sempre com a mesma história, aonde as coisas ficam expostas, né? E a gente pode então tratar delas e aí tentar fazer alguma mudança, mudar alguma coisa. Às vezes eu posso abrir mão de alguma coisa porque naquele momento ela conseguiu expressar que ela não se sentia bem com aquilo ali, embora isso não tivesse nada a ver com as minhas intenções, em nome de tudo o que ela representa para mim, eu posso renunciar a algum tipo de comportamento sem que isso se transforme num drama. E eu posso, dessa forma, evitar, às vezes, as famosas tempestades em copo d'água, né? Que também atrapalham muito, às vezes azedam o ambiente íntimo do casal por dias seguidos, e às vezes as pessoas nem se lembram mais por que elas começaram a briga, né? Isso também é outra coisa muito comum. Então, no contexto da tua resposta, eu enxerguei essa outra capacidade, essa outra virtude, né, que um casal pode buscar desenvolver, que é a confiança mútua. Porque, afinal de contas, por alguma razão que eu vou entender, às vezes, ao longo do tempo, eu me interessei por ela, ela se interessou por mim e a gente começou uma história, né? Então, é muito legal, muito importante essas suas observações. Eu tinha certeza, viu, Yuri, que a nossa conversa ela ia dar vontade da gente prolongar, né? Porque quando a gente se encontra pessoalmente é assim, né? A gente não olha no relógio, né? Mas a gente está chegando no horário e então eu quero registrar minha gratidão pela sua disponibilidade de estar aqui nessa prosa comigo. Muito bom conhecer um pouco melhor
da sua abordagem, da sua maneira de tratar de questões pessoais e familiares, contribuir para a paz, né? Para a paz nesse mundo que precisa tanto, né? E também dizer que eu estou num momento da minha atividade profissional e tem uma série de eventos aí focados nas relações de casal, né? No final de semana que vem eu vou estar em Manaus fazendo uma oficina presencial num hotel super legal lá, o Amazônia Jungle Hotel, beira de rio, na floresta lá, e vou trabalhar com um grupo aí de 30, não sei, tipo 30 casais, mais ou menos, e durante o fim de semana. E eu tenho também feito trabalhos online. Eu tenho uma oficina para casais online, que de tempos em tempos a gente está lançando. É claro que existem outros temas que a gente aborda, e eu acredito que nós vamos ter muitos outros motivos para futuramente voltar a conversar, viu, Yuri? Mas, assim, uma alegria te rever, uma satisfação pessoal, ficar olhando para você aqui por uma hora, é uma pessoa que eu gosto, é fazer o quê? Eu gosto desse cara, o que que eu posso fazer com isso? Só admitir mesmo. E creio, né, que o pessoal, pelas manifestações aqui, o pessoal está gostando muito. Eu vou procurar prestar atenção, eu fiquei prestando atenção no que você falava e não dei muita atenção para o chat. Esse chat do Instagram não é muito meu amigo. Então, se tiver perguntas para você, eu mando para você, tá? E o Pode pessoal mandar. que não acompanha o trabalho do Yuri no Instagram, vai lá, persegue o cara, que ele está sempre fazendo coisas legais. De vez em quando eu consigo dar umas pescadas lá nos trabalhos dele, é sempre muito bom. Então é isso, Yuri, muito obrigado, viu? Diga aí alguma coisa para o pessoal e até uma próxima. Legal, gratidão, Mir, valeu mesmo, satisfação. E tamo junto. Se quiser fazer outra vez, a gente faz. Outras vezes a gente faz. E gratidão a todos que estão aqui presentes, acompanhando. E, e é isso. Tudo de bom, boa viagem, bom trabalho lá em Manaus. Espero que seja muito proveitoso lá para você e para eles também, para os casais. E a gente se vê assim que possível. Legal, eu até me lembrei, dela tem um tempinho, eu posso falar, que teve uma vez que a gente ensaiou fazer um trabalho juntos, né, com casais. A gente não conseguiu Foi. concretizar ainda, né? Mas quem sabe, né? Quem sabe a É, gente planeja direitinho e consegue realizar. Um abraço, meu amigo, um abraço para toda a sua família, felicidades, viu? tá Deus bom. abençoe vocês, tá? Você também. Tchau. Tchau, tchau.